Olá, meus irmãos e amigos. Estamos agora num salmo que é muito conhecido pela maioria das pessoas. Eu creio que você já teve a experiência de entrar numa casa e ver na mesa, no centro da sala, aquela Bíblia aberta no Salmo 91 e talvez com alguns detalhes, principalmente as páginas amareladas. Isso quer dizer que a Bíblia já tem ficado ali aberta nesse salmo por muito tempo mesmo. De forma semelhante, em outras casas você já deve ter visto alguns quadros, hoje nem tanto, mas nas casas mais antigas havia aquele quadro com a exposição do Salmo 91 na parede. Isso também a gente pôde contemplar nos consultórios, nos escritórios, as Bíblias abertas na mesa central da sala ou daquele ambiente, no Salmo 91. Há também aqueles que mantêm em seus carros, no console do carro, né, no painel, como dizem, a Bíblia aberta ali no Salmo 91. Por que isso acontece? Há vários motivos, mas alguns deles há uma atribuição ao Salmo 91 um poder de proteção, um poder contra, segundo alguns, mal olhado, mau agouro, contra qualquer desejo de mal, de problemas. Então, por alguma coisa, o Salmo 91 é visto, por um lado, como um talismã, por outro lado, como um amuleto. Ou seja, não é intenção de provocar ou de promover a proteção contra maus fluidos, como alguns dizem, ou para atrair coisas boas. Mas lembre-se, é um ledo engano considerar a Bíblia, o Salmo 91, como algo dissociado de toda a palavra e muito também dissociado de uma vida voltada para o Senhor. A Bíblia não pode ser usada, nenhuma de suas partes, nenhum dos seus versículos, como uma espécie de escudo dissociado de qualquer vida com Deus. Vocês devem se lembrar, por exemplo, que quando os hebreus estavam em desobediência a Deus, praticando o pecado, eles enfrentaram algumas coisas e todo mundo sofre. A diferença é que esses hebreus, quando foram lutar contra os filisteus, diante de uma derrota parcial, eles voltaram ao campo de batalha e com aquela ideia, vamos trazer a arca de Deus, porque a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, nos garante a vitória. Realmente eles se equivocaram, porque além de perderem aquela batalha, muitos morreram e o mais agravante, a arca de Deus foi roubada pelos filisteus, pelos inimigos dos hebreus. Isso quer dizer que não adianta nós sermos portadores da palavra como um objeto, mas nós não sermos praticantes dela. Então, o Salmo 91 foi escrito não para se tornar algo dissociado da Bíblia. Tem gente que não lê a Bíblia, tem gente que não crê na Bíblia, tem gente que não obedece à Bíblia, mas tem gravado no carro ou dentro de casa, no escritório, até mesmo em pequenos objetos como joias, a descrição do Salmo 91 como uma espécie de proteção ou garantia de sucesso. É um equívoco. A palavra de Deus é a verdadeira palavra do Senhor, a Bíblia é a palavra do Senhor. Mas precisamos entender que ela tem que estar sendo reflexo da vida, como diz lá no Salmo 119, versículo 11. Guardei ou escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é a Bíblia na mão, ou num quadro, ou numa mesa, ou num escritório, ou no consultório, que vai dar garantias de proteção ou de atração de coisas boas. É no coração, porque a Bíblia no coração que faz diferença na vida daquele que crê na palavra do Senhor. Muito bem, com esse preâmbulo, com essa introdução, vamos então meditar no Salmo 91. De fato, como disse antes, comparado com o Salmo 23, o 91 é um dos mais conhecidos. Mas é interessante observar que esse Salmo 91
muito conhecido por tantas pessoas e citados e recitado de cor, não tem uma autoria definida. Na verdade, esse Salmo 91, por incrível que pareça, é de autoria anônima. Ou seja, há alguns salmos que não têm uma definição de quem a escreveu, de quem o escreveu. Não há uma informação. Talvez alguns dizem, né, que em função desse anonimato, o Salmo tenha tido uma maior aceitação. Há controvérsias quanto a isso. Mas quando houve a tradução da língua da Bíblia hebraica, da língua hebraica para a grega, chamada de Septuaginta, já que 72 anciãos, rabinos, traduziram a Bíblia grega do hebraico para o grego, e então ela ficou conhecida como Septuaginta. E quando houve a tradução do Salmo 91, por alguma razão, os seus tradutores atribuíram a autoria a Davi, embora também no Salmo 91, além de palavras muito próximas ao estilo e à linguagem de Davi, também parte desse salmo apresenta algumas expressões usadas por Moisés, que escreveu o Salmo 90. Bom, é mais conhecido esse Salmo 91 pelo seu conteúdo do que pela sua autoria, já que é considerado anônimo. O que temos a aprender aqui nesse salmo? É um salmo pequeno, tem poucos versículos, apenas 16 versículos, menor do que o anterior. Mas vamos então estudar um pouco mais sobre essa passagem. O Salmo 91 começa com uma frase que é muito conhecida. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Só por essas palavras, o Salmo já mostra essa intimidade, essa relação do escritor com o próprio Deus e essa comunhão plena e contínua de Deus com esse escritor, ou seja, havia um ato de fé por parte do salmista quando fala a respeito de Deus. E, na verdade, o Salmo 91, nos versos 1 e 2, está muito mais na questão individual, na questão singular, porque diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Sabe o que é habitar? Habitar não vim aqui de modo inesperado, estou indo embora. Habitar não é aquela pessoa que faz uma visita e se torna um hóspede, bem-vindo àquele ambiente, àquele lugar. Habitar não é aquele que está de passagem, um forasteiro que vem por uma temporada. Habitar é morar, é residir, é conviver. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, aquele que está debaixo da graça de Deus, que está vivendo sob a direção, a proteção de Deus. Então, habitar é uma escolha, habitar é uma decisão. Eu quero ficar sob os cuidados do Senhor. Habitar não é algo transitório, mas tem a ver com uma escolha de uma atitude permanente. E aí continua. E descansa, viu? Habitar e descansar à sombra do Todo-Poderoso. Você tem descansado no Senhor? Habitar é morar. E descansar aqui tem a ver com encontrei um lugar de refúgio, encontrei um lugar de alento, encontrei um lugar de repouso. Eu estou sossegado, eu estou tranquilo, porque Deus me guarda, diz aqui o salmista em outras palavras. E continua: esse sim, que habita no abrigo do Senhor e que descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, meu querido, não adianta ficar com a Bíblia aberta nessa página amarelada do Salmo 91. Não adianta colocar um quadro lindo, ornado, para enfeitar a casa, escrito lá o Salmo 91. Não adianta ser um recitador do Salmo 91, como alguém que recita um texto para uma atividade, para
performance. Não adianta você ter a Bíblia na mão e no momento de perigo, não, eu vou ler o Salmo 91, que é o Salmo poderoso. Não, tem que ser uma escolha de vivência com Deus. Aí sim, esse que habita, esse que descansa no Senhor, pode dizer: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. As palavras do Salmo 46 são ipsis literis, são literalmente as mesmas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade. Aqui está posto praticamente o mesmo texto. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O Salmo 46 está falando de quem é Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E o Salmo 91, aqui está dizendo: Tu és na individualidade, na particularidade, na subjetividade da relação da pessoa com Deus. E então, a partir do verso 2 até versos um pouco mais à frente, aqui está falando do próprio Deus, através do salmista, falando para uma outra pessoa. Os versos 1 e 2 é o indivíduo falando para Deus. A partir do verso 13, ou do verso 3, o salmista fala para outra pessoa. Ele é o teu refúgio, ele é o meu refúgio, mas ele é o teu refúgio. Vamos ver então essa segunda parte do Salmo que fala a respeito disso. Diz assim, no verso 3: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Laço do caçador e do veneno mortal. São duas coisas, são duas metáforas falando de perigos que nós não conhecemos. Por que que uma presa ou um animal é pego, cai numa armadilha? Porque a armadilha é posta de forma escondida. A armadilha muitas vezes é colocada de maneira oculta, ou, em outro sentido, ela é ocultada por algo atrativo. Pensa aí no peixe que morre pela boca. Por quê? A isca esconde o gancho que o anzol ali está colocado. Por isso que o peixe é atraído pela isca, mas ele é preso pelo gancho que se prende à sua boca. Assim é a armadilha. Ela está oculta. E quem pode realmente te proteger daquilo que está oculto aos teus olhos? Quem pode te proteger dos perigos que estão escondidos no seu caminhar? Só Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele fala algumas coisas, como, por exemplo, que Satanás pode se passar por espírito de luz. Isso mesmo, ele pode se esconder, ele pode enganar, se passando por algo que não é verdadeiro. Ele é enganoso, ele é o pai da mentira. Jesus falou isso em João 8,44, e também Jesus falou que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ali falando do ladrão, mas de uma forma indireta, falando desse perfil maligno e maléfico da ação de Satanás. Pois bem, quem pode? Aí ele fala, em 1 Coríntios capítulo 11, que os seus seguidores, os seus ministros, ou seja, aqueles servos de Satanás, se passam por mensageiros da justiça, tudo para enganar. Então Deus nos guarda. E Paulo também, nesse mesmo capítulo 11 de 2 aos Coríntios, fala que não despreza os seus ardis. Talvez acho que ele fale isso em outro capítulo, talvez no capítulo 2 da mesma carta. Quer dizer, Satanás é ardiloso. Ele joga uma casca de banana, te distrai para olhar para o lado, para você não ver a casca de banana. E quando você escorregar, ele diz: olha, bem feito, não olha por onde anda. Esse é o perfil maligno de Satanás. Então Deus diz aqui na sua palavra: ele o livrará do laço do passarinheiro, ou do laço do caçador, digo, e do veneno mortal. Lembra de Paulo, quando ele estava viajando para Roma, e então, acho que no capítulo 26, ou capítulo 27 de Atos, ele está viajando para Roma, há um naufrágio no navio em que ele está, os que escapam são todos, da tripulação ao mais perigoso prisioneiro, dentre eles Paulo. Eles vão nadando até uma ilha, a ilha de Malta. Chegando lá, eles estão
num lugar frio, à noite. Então eles vão acender uma fogueira e Paulo vai pegar uns gravetos, de repente uma víbora, ou seja, uma serpente, dá uma picada, uma mordida, como alguns dizem, na mão de Paulo, e ele se assusta naturalmente, ele sacode, aquela víbora cai no fogo e morre. Os nativos diz lá o texto, que ficaram impressionados. Por quê? Porque eles esperavam que a mão inchasse e que Paulo tivesse todas as reações do veneno mortal daquela víbora, e ele simplesmente continua ali. E então eles dizem, olha, realmente é algo impressionante. Claro que antes desse milagre, diz a Bíblia que os próprios nativos disseram, esse homem é um homem mau e perverso, porque a providência o persegue, já que ele escapou do naufrágio, mas aqui na ilha foi picado por essa víbora mortal. Pois bem, ele escapou. Por quê? Porque lá em Marcos capítulo 16, Jesus disse, e esses sinais seguirão aos aos meus discípulos, aos meus servos, beberão veneno e não morrerão, serão mordidos por serpentes e não morrerão. Deus nos guarda. Deus protege aqueles que andam no temor do Senhor, fazendo a vontade dele. Deus não impediu que Paulo passasse por um naufrágio, e não foi vários naufrágios ele enfrentou. Não foi impedido que Paulo fosse mordido por uma serpente, mas Deus impediu, mas o Senhor Jesus impediu que aquele veneno fosse letal à vida de Paulo. É o que diz aqui, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Deus faz isso. Mas interessante no versículo 4, ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Se você ler o Salmo 57, vai lembrar da reflexão, e eu sugiro que você acesse a minha página, o meu canal no YouTube, e você vai ver lá as publicações. E quando meditei no Salmo 57, eu lembrei aquele texto que diz assim, tenha misericórdia de mim, ó Deus, à sombra das tuas asas me refugiarei até que passem as calamidades. Deus protege. Quando está chovendo muito forte, ou quando a tempestade se anuncia com todos os aspectos visuais e da mudança de temperatura, então a galinha abre suas asas e com um som muito peculiar chama os seus filhotes e os protege debaixo de suas asas até a tempestade passar. E depois que a tempestade passa, ela abre as suas asas, liberando seus filhotes. Tenha misericórdia de mim, à sombra das tuas asas, ou debaixo de tuas asas, me refugiarei até que passem as calamidades. Estamos num período de calamidade. Foi decretado a nível nacional a calamidade por causa da Covid-19, o estado do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, todos estão vivendo debaixo da pandemia e sofrendo os efeitos da Covid-19. Pois bem, Deus fez as suas escolhas. Ele fez as suas escolhas. A uns, ele permitiu que fossem ceifados, as suas vidas ceifadas pela Covid. A outros, ele protegeu, como você, como a mim, a todos nós. Pois por quê? Deus fez as suas escolhas. Deus não amou menos aqueles que morreram pela Covid. Deus não ama mais aqueles que ele preservou. Deus está cumprindo o propósito dele. A questão toda é a escolha sua, é a minha escolha de continuar confiando em Deus. O salmista diz que Deus é a proteção para aqueles que nele confiam. Protegendo da seguinte maneira, ora, tirando o sofrimento da nossa vida, ora, tirando a vida da pessoa do sofrimento. A escolha é de Deus. Quando Deus livra o sofrimento, ou tira o sofrimento da pessoa, é a cura, é o milagre da restauração da vida, é o retorno à vida normal. Deus tirou o sofrimento da pessoa. A pessoa foi liberta, a pessoa foi curada, foi transformada. Mas muitas vezes Deus escolhe tirar a pessoa do sofrimento, levando-a para a sua glória.
é a escolha de Deus. A questão toda é como cada um está lidando com o sofrimento. E aqui então continua, no verso 5. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Aqui está falando sobre a rotina, sobre o dia a dia. Noite e dia, dia e noite. Quando nós lemos o Salmo 121, a gente vai ver exatamente isso. Que Deus é o guarda, que Ele protege de dia e de noite. Só o fato de você ter dia e noite sobre a sua vida já deve demonstrar gratidão. Ontem você teve dia e noite, noite e dia. O importante é que seja dia ou seja noite, o Senhor esteja com você. Você não temerá o pavor da noite. E quanta gente teme a noite? Teme a noite por vários motivos, pela solidão, pelo distanciamento, pela ausência, pela dor. Parece que os sofrimentos ficam combinando um horário. Ó, depois das 10 da noite a gente vai atacar essa pessoa. O dente vai doer, a cabeça vai doer, a pessoa vai ter medo, a pessoa não vai ter insônia. Parece que os problemas, se tivessem personalidade, combinavam ou combinariam atacar a pessoa à noite. E, de fato, a maioria dos problemas que enfrentamos acontece à noite. Mas Deus diz que Ele vai proteger do temor da noite. Mas aqui diz o texto, nem a flecha que voa de dia. A flecha que a gente não sabe de onde vem, a gente nem sabe de quem partiu, mas a gente sabe do propósito, nos atingir, nos afetar, nos trazer transtornos e sofrimento. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, que Deus realmente nos dá a armadura de Deus, dentre os elementos, o escudo da fé, com o qual serão apagados todos os dardos inflamados do maligno. Numa outra ocasião eu brinquei, falei que uma irmã não sabia falar direito, disse, olha, Deus nos protege com o escudo da fé e Ele torna ineficaz todos os dardos inflamados do maligno. Em vez de falar dardos, ela falou dados. Seja de uma forma ou de outra, ela tem razão. Os dardos, ou seja, as setas malignas, podem vir por dados malignos, pela internet, fofoca, maledicência, julgamento, comentários indevidos. Seja de uma forma ou de outra, nós estamos sujeitos, mas aqui Deus diz que Ele nos guarda. E continua no versículo 6 do Salmo 91. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Nem a peste que se move sorrateira na escuridão. Peste, sabe o que é isso? Praga, doença, enfermidade. E hoje estamos diante de uma peste. No passado, algumas pestes vieram e foram embora. Estamos na peste Covid-19, pelo novo coronavírus. Mas já se anunciam outras pestes, talvez mais danosas do que a Covid. Não importa. O que importa é que nós cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor nos guarda. Continua ainda no verso 7, que é um dos textos mais conhecidos do Salmo 91. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. É Deus que faz isso. É Deus que escolhe. Não somos nós. Ah, não, peraí, Deus me protege, Deus é meu escudo, então eu vou de peito aberto enfrentando o mal, vou botar o dedo em risco, vou falar o que eu quiser, vou afrontar. Nada disso. Nada disso. Nós não temos que fazer teste da fé e nem colocar Deus à prova. Ah, já que Deus me protege, eu vou então fazer como alguns, infelizmente, já vimos na TV, pessoas que se dizem crédulas e tementes a Deus, leiam o texto bíblico, leiam fora do seu contexto, como alguns que em seus atos de celebração, de culto, levam para os templos serpentes venenosas e então se permitem ser picados, mordidos por aquelas serpentes. Não, porque está escrito, Deus prometeu que vai nos proteger, que vai nos guardar e tornará ineficaz o veneno da serpente. Não é isso. Não se tenta ao Senhor, não se coloca Deus à prova. É Deus quem escolhe proteger. Faça a obra de Deus. Viva pela fé no Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. É Deus que vai escolher proteger você.
E ele vai proteger não porque você é melhor do que os outros, mas porque você faz a vontade de Deus. E aí continua o versículo 8. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. E aqui deixa eu colocar uma coisa muito interessante. Ímpio é a pessoa incrédula, pessoa que não teme a Deus, pessoa que não faz a vontade de Deus, pessoa que não obedece a Deus. E há pessoas assim, que por escolha se afastam de Deus, por decisão não creem em Deus, por vontade não creem no Senhor Jesus e nem obedecem a sua palavra. Esses são os inimigos. E por causa dessa postura de não crer em Deus, não crer em Jesus, não obedecer a sua palavra, não fazer parte da igreja, muitos deles se colocam contra Jesus, contra a igreja, contra a palavra do Senhor e contra os servos do Senhor. Mas quem vai tratar essas pessoas não é você, não sou eu, não somos nós, é Jesus. Jesus vai cuidar dessas pessoas, levando-as, muitas delas, a um quebrantamento e a se render ao Senhor Jesus, dizendo: só o Senhor é Deus. E aqui no versículo 9 do Salmo diz assim: se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Então, diz o texto, se você fizer, é uma escolha, se você fizer do Senhor o seu abrigo e do Altíssimo, né, o seu refúgio, ou do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Novamente, é a escolha de Deus. Faça a vontade de Deus. Obedeça a Deus. Ele vai proteger. O fato de muitos males atingirem os servos do Senhor não é porque os servos do Senhor não quis confiar em Deus ou porque Deus não cumpriu sua palavra. São escolhas de Deus. Quantos pastores, como um pastor que eu conheci, morreu vitimado por uma ação violenta, uma falsa blitz, ele foi alvejado e morto. E alguns disseram: ele morreu assim porque estava devendo a Deus. Não, não estava devendo a Deus. Quantos cristãos foram jogados aos leões, foram queimados vivos por loucura de Nero? Quantos foram cerrados ao meio? O profeta Isaías foi cerrado ao meio. Leia Hebreus capítulo 11, como nos dias de hoje, cristãos sendo perseguidos, templos destruídos, pessoas mortas, seus bens espoliados, tirados à força. Quantos? Mas ainda que passem por tudo isso, eles continuam crendo no Senhor. Isso que é fé. E aí continua no verso 11: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todo o seu caminho. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E aqui deixem fazer uma observação. Os versos 11 e 12 do Salmo 91 foram usados por Satanás. Você já tinha pensado nisso? Satanás, de forma muito astuta, lembra que ele é ardiloso, mentiroso, sagaz, maligno. Mateus capítulo 4, como Lucas capítulo 4, falam da tentação de Jesus. E na segunda tentação, no segundo o roteiro de Mateus, na segunda tentação, a primeira foi transformar as pedras em pães, e Cristo refutou usando a palavra. Na segunda tentação, o diabo usou a palavra. Dizer: olha, pula daqui para baixo, já que estamos no lugar mais alto do templo, pula, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que tu não quebre nenhum osso, não tropece os teus pés. E aí ele citou o texto, mas de maneira muito astuta, o diabo excluiu uma frase, porque diz assim: porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ou seja, o diabo usou a primeira parte do versículo 11 do Salmo 91 e a segunda parte do versículo 12 do Salmo 91. Tirou a parte que diz assim: para que o protejam em todos os seus caminhos. Ou seja, Deus guarda, escute bem, Deus guarda o seu cérebro, desde que o seu cérebro ande no caminho do Senhor. Entende? É escolha de andar. O diabo, muito astutamente, usou a palavra para tentar o Senhor Jesus. E aí eu quero fazer uma observação. Com todo respeito, eu vou usar essas analogias.
Pense na lei da aerodinâmica. A lei da aerodinâmica diz respeito à ação do vento num objeto que se move. A lei da aerodinâmica é estudada com muito cuidado, com muita atenção, com riqueza de detalhes, com finalidades diferentes de acordo com a intenção dos seus pesquisadores. Por exemplo, a lei da aerodinâmica é usada na fabricação e na construção de carros de alta velocidade, como esses das corridas que são transmitidas pelas TVs. Carros de alta velocidade. Pois bem, a lei da aerodinâmica é usada para que o carro se mova em alta velocidade, mas mantenha a sua aderência no chão para que ele não derrape, para que ele não saia numa curva. Então, a lei da aerodinâmica é usada para prender o carro ao chão, podemos assim dizer. Mas na aviação, a partir de Santos Dumont, seus anteriores como seus sucessores estudam a lei da aerodinâmica. Santos Dumont estudou a lei da aerodinâmica para quê? Para que um veículo mais pesado que o ar pudesse voar. Pois bem, ele criou e inventou o 14 bis, a 14ª experiência que o fez com que esse avião pudesse voar com toda segurança. Pois bem, os da aviação estudam a lei da aerodinâmica para que o avião possa decolar e manter a sua sustentação em pleno voo e aterrissar com segurança. Mas pense num foguete. Quando alguém quer mandar, quando os homens foram à Lua, por exemplo, estudaram os cientistas a lei da aerodinâmica para quê? Para que fosse vencida a lei da gravidade, para que então pudesse colocar os veículos em órbita, não só na órbita terrestre, na órbita lunar, e até aterrissar e voltar da Lua. A lei da aerodinâmica é uma só, mas foram usadas com finalidades diferentes. O diabo usou a Bíblia contra Jesus, mas Jesus usou a Bíblia para refutar as ações malignas. E Jesus também usou a Bíblia para dizer, ela dá testemunho de mim e quem crê em mim tem a salvação. Percebe a diferença? Como você está usando a Bíblia? Para atacar o povo de Deus? Como está usando a Bíblia? Para refutar realmente a sua fé, ou melhor, para dar firmeza, para confirmar a sua incredulidade? Como você está usando a Bíblia? Para alimentar a sua fé e levar você a crer em Jesus? É uma questão de escolha. E aqui então, se aproximando do final do Salmo, diz assim no versículo 13: você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Falando novamente dos perigos que o cristão, quem confia em Deus, enfrenta. Não se afaste, não recue da sua fé, continue confiando em Deus. Porque ele, aí vem o verso 14 ao verso 16, que é a terceira parte do Salmo, falando da firmeza de propósito e a esperança no Senhor. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. É Deus falando agora. Ele me ama. Quem? O meu servo. Aqui tanto se referindo a Jesus, como todo aquele que em Jesus crê na promessa de Deus. Eu o protegerei. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Deus está com você, meu querido. Deus cuida daqueles que dependem dele. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Que você viva esse salmo não como um amuleto e nem talismã, mas como a expressão da sua fé em Cristo Jesus, pelo tanto amor que ele demonstrou de Deus para com você na cruz, morrendo e ao terceiro dia ressuscitou para a sua, para a minha, para a nossa salvação. Que Deus te abençoe e seja feliz em Cristo Jesus, hoje para todo sempre. Amém e amém.